O livro O Discípulo Radical, escrito por John Stott no ano de 2009, é um livro que apresenta 8 características do discipulado cristão, que são comumente esquecidas, mas ainda precisam ser levadas a sério. Inconformismo, semelhança com Cristo, maturidade, cuidado com a criação, simplicidade, equilíbrio, dependência e morte. É um texto profundamente bíblico, tocante e de fácil leitura. John Stott mostra a essência do que significa ser um discípulo radical. O capítulo 5 é o capítulo que tem como título Simplicidade. Eu fiquei assim muito impressionado com a leitura deste capítulo, porque é a tomada de decisão de alguns líderes que foi realizada no ano de 1980, quando aconteceu na Inglaterra a Consulta Internacional sobre Estilo de Vida Simples. E é interessante observarmos que esse assunto não recebeu a atenção devida, nem teve a repercussão na época e nem depois, mas tocou a vida de algumas pessoas. John Stott cita o exemplo aqui de Dan Lang, que era um chinês de Hong Kong, que foi criado em um lar cristão, família muito simples. Seu pai morre e a sua mãe, muito humilde, com muita dificuldade, cria os seus filhos. E ele, na adolescência, tem uma experiência com Deus e começa os seus estudos, chega a hora de trabalhar e entra numa grande empresa, uma multinacional que realizou muitas obras, muitas construções importantes no mundo, a corporação Bechtel. E lá ele chegou a trabalhar em vários países, realizou grandes obras, e John Stott conheceu ele em 1978, quando Dan Lang mudou-se para Londres e participou da mesma igreja que John Stott e também do mesmo pequeno grupo de comunhão. E essa consulta sobre o estilo de vida simples impactou muito o Dan Lang, porque confirmou algumas decisões, algumas coisas que ele já tinha em seu coração. Tanto que um ano após ele pede demissão dessa grande corporação, essa multinacional, que ele participava como um grande executivo, e foi trabalhar na Ásia, porque era a sua região. E lá naqueles países como Tailândia, Laos, Camboja, Mianmar e Mongólia, ele desenvolveu um grande trabalho, porque ele achava muito melhor, muito mais econômico e eficiente evangelizar os nacionais asiáticos e preparar eles, treinar eles para que eles também evangelizassem e cuidassem e pastoreassem os seus irmãos asiáticos. E começou a primeira escola bíblica da Mongólia e também a escola bíblica no Camboja. E foi um trabalho assim muito extraordinário, mas que ele veio a falecer alguns anos depois, 13 anos depois, na verdade. Em 1994 houve um acidente de avião e ele morreu. E a viúva dele, a Grace, e os seus filhos acabaram tendo que assumir, continuar a obra, e uma irmã mais velha de Dan, Winnie, e o seu marido Joseph estavam em condições de continuar essa missão, e assim continuaram, Existe até hoje. E o que é tocante aqui é que
ele deixou aquela vida cômoda, uma carreira promissora, numa grande empresa, para dedicar-se a pessoas simples, e ele também assumiu essa vida simples. John Stott, ele reescreve aqui o compromisso que foi feito nessa época. O compromisso evangélico com um estilo de vida simples. Eu confesso que eu fiquei muito impactado, eu já tinha até ouvido falar sobre isso antes, e eu já tinha lido esse livro em outra ocasião. Não é a primeira vez que eu leio esse capítulo, mas agora, de um modo especial, eu me senti tocado, porque como que nós negligenciamos isto? Como que nós podemos viver em um mundo que nós vivemos, no mundo ocidental, mesmo no Brasil, com tantas dificuldades, havendo assim tantas disparidades sociais entre as pessoas? Por que nós queremos tanto assim ter um padrão de vida até muitas vezes acima das nossas reais condições econômicas, e por isso acabam se endividando, acabam fazendo compromissos financeiros a longo prazo para adquirirem bens e terem uma vida de ostentação. Então, esse compromisso evangélico de uma vida simples, que tem como data outubro de 1980, então, se estamos em 2020, já são 40 anos. Já se passou uma geração. E me parece que os termos estabelecidos aqui nesse compromisso foram esquecidos. Infelizmente, foram esquecidos. Então, é importante que nós, é um desafio para mim, para você, de revermos as páginas deste livro, principalmente desse capítulo Simplicidade, e aqui fazermos uma reflexão, uma autocrítica sobre as nossas vidas. Como estamos vivendo? Qual o padrão que nós estamos adotando? Então, os itens que ele apresenta aqui, sobre a questão da criação, que já até no capítulo anterior foi falado sobre o cuidado que temos que ter com a criação, com o meio ambiente. Então, uma vida simples também requer que não sejam feitos desperdícios e que cuidemos também da natureza. O item 2 aqui ele fala sobre a mordomia, ou seja, sermos mordomos dos bens que pertencem a Deus. Porque tudo que, de alguma forma, nos é concedido, na verdade, é colocado em nossas mãos a fim de administrarmos. Porém, tudo pertence ao Senhor. Outro item sobre pobreza e tristeza faz aqui um contraste. Jesus, ele é mencionado aqui, alguns textos, algumas palavras de Jesus, que devemos ter cuidado com as riquezas e com a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso aqui entra em contramão com o pensamento de muitas pessoas hoje em dia, com muitos líderes. Então eu creio sim que somos confrontados aqui com esta palavra. E a nova comunidade, que é a igreja, pretende também ser uma comunidade que adota um novo estilo de vida. Quando observamos a igreja em Jerusalém, vemos como que aqueles irmãos, todos assim, recém-convertidos, eles haviam arrependido, recebido o Espírito Santo, seus pecados foram perdoados e passaram a se reunir todos os dias nas casas, partir o pão e viram que os seus bens materiais não podiam ser para eles empecilhos, e muitos se desfizeram de seus bens materiais e entregavam ali os recursos para atender às necessidades
de todos, todos eram supridos, não havia necessitados entre eles e ninguém julgava seu qualquer coisa que possuísse. Então, isso também é muito importante. Sobre o estilo de vida pessoal, nesse item 5, nós vemos uma convocação aqui de Jesus a fim de abraçarmos a santidade, a humildade, a simplicidade e o contentamento. Então, sobre o nosso estilo de vida, isso é muito importante. No item aqui sobre desenvolvimento internacional, ele cita aqui o Pacto de Lausanne, que foi um pacto que diversos cristãos, líderes evangélicos, fizeram para a evangelização mundial e foi constatado que haviam milhões, na época, 800 milhões de pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza. E também viram que foi levantado ali estatísticas de que cerca de 10 mil pessoas morrem de fome todos os dias. Eu fiquei impressionado com esse número e fui pesquisar e descobri que atualmente esse número varia. Teve um dia que eu olhei e o número de pessoas que morriam de fome todos os dias era 13 mil pessoas, um número muito alto. E no outro dia que eu fui pesquisar, naquele dia, porque é um dado assim levantado diariamente com as informações que chegam, né, nesses sistemas de saúde do mundo inteiro. Então, no outro dia, havia uma informação de que 17 mil pessoas tinham morrido de fome naquele dia. Então, é um dado assim que precisa ser pensado por cada um de nós. O nosso contexto, muitas vezes, é muito confortável e não nos preocupamos com o que acontece ao redor de nós, seja no nosso bairro, na nossa cidade, na região do nosso estado, nosso país, enfim. O Brasil faz parte de um contexto mundial, existe um índice que é chamado Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e o Brasil tem lugares com um altíssimo IDH e tem outros lugares com um baixíssimo IDH comparado a países de muita pobreza, países subdesenvolvidos. Então há uma disparidade muito grande e nós, como discípulos de Cristo, não podemos ficar indiferentes ante a isto. Um outro item aqui desse capítulo 5, sobre simplicidade, é sobre justiça e política. Nós sabemos que existe aqui uma situação controversa com relação a esse assunto. Porque, ao mesmo lado que a gente tem aquela ideia assim, que o assistencialismo ele não é muito bom, porque temos que, antes de dar o peixe, ensinar a pescar, um ditado que se usa, mas há pessoas que realmente não têm condições de pescar. Não tem rio, não tem vara, não tem linha, não tem anzol e não tem nem peixe. Então, são situações que precisam ser olhadas e nós sabemos que existe o papel da igreja e o papel dos cristãos como indivíduos, como seres políticos. Então, me chama muita atenção aqui esse capítulo, porque esse é um assunto que muitas vezes nós cristãos, e ao longo de muitas décadas, até repudiamos acerca da política. E porque os cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus, se ausentaram da política, a política foi tomada pelos ímpios, homens maus, homens corruptos, que hoje se assenhorearam da política e criaram leis injustas. E o resultado é o que nós estamos vendo hoje. Quando há qualquer movimento para retomar a política, existe todo um movimento contrário para que isso não aconteça. E nós vemos aí 2 pontos importantes que eu considero. Primeiro, é de orarmos. Para orarmos, precisamos ter visão disso, consciência política e consciência espiritual e uma
e um entendimento. Nós precisamos ver. Diz um ditado que aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Quem sabe seja necessário que nós andemos um pouco, busquemos informações acerca do que está acontecendo ao nosso redor. Então, orarmos. E um outro item aqui que eu considero importante nessa área é a preparação. Não são todos, mas a maioria dos cristãos não se preparam. Muitas vezes são alienados. Tem a Bíblia diante de si, e é importante que nós tenhamos a Bíblia diante de si. A Bíblia é um livro de salvação, mas é um livro político também. Se abrirmos o Velho Testamento, nós vemos a importância de homens de Deus, homens justos e profetas, na política, que fizeram grande diferença. No Novo Testamento já não vemos tanto, porque o contexto ali era muito adverso por causa do poderoso Império Romano. Mas muitos cristãos alcançaram posições políticas e ali eles podiam ajudar e defender os demais cristãos. E eu creio que isso não pode ser perdido. Então, o primeiro ponto é a oração consciente, uma oração de pessoas que têm os olhos abertos para tudo isso. E outra questão é a preparação. Que cada um de nós se prepare dentro da vocação que tem. Qual que é a sua vocação? Qual que é o seu chamado? Existem muitas áreas de preparação, seja no direito, seja na medicina, seja na engenharia, seja na assistência social, na psicologia, enfim, existem diversas áreas além do ministério de pastor, de missionário, de evangelista, porque na verdade todos nós somos tudo isto. Né? Existem ministérios específicos, mas os ministérios também abrangem todas as áreas de atuação humana. O oitavo item aqui desse capítulo sobre a evangelização é a preocupação com milhões e milhões de pessoas ainda não evangelizadas no mundo e o estilo de vida responsável, de simplicidade, que demonstre o verdadeiro caráter de Cristo, isso vai influenciar grandemente a evangelização. O testemunho, vidas que representem a Cristo, vidas que se pareçam com Cristo, mas também a questão de que, se adotamos uma vida simples, uma vida mais modesta, nós teremos mais condições e mais recursos para investir na evangelização mundial. Porque muitas vezes a igreja fica com seus braços encurtados porque não tem condições, não tem recursos. Por quê? Porque os recursos são mal empregados. Seja na igreja local, que recebe as contribuições, os dízimos, as ofertas, e tem muitas despesas locais, despesas pesadas, com templos, com manutenções e com altos salários de obreiros locais. Então não sobra dinheiro para que seja investido nos campos missionários, sejam investidos em terras longínquas, ou às vezes até dentro da própria cidade, na localidade, onde há necessidade de uma assistência também. Então, uma vida simples vai trazer um bom testemunho de Cristo. E uma vida simples vai gerar recursos extras para o investimento na obra. Isso assim, tanto a pessoa como o indivíduo, né, no que diz respeito à sua família, tem que haver uma combinação com a sua família, como também com cada igreja local. O nono item aqui é, na verdade, um consolo e soa também como uma determinada ameaça. Porque o Senhor, no seu retorno, ele vai se assentar no seu trono de juízo e vai separar os bodes das ovelhas. Isso aqui é muito impactante para todos nós. Pense, de que lado você vai estar, dos bodes ou das ovelhas? Jesus chamará as suas ovelhas e vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, estive nu e me vestiste, estava enfermo e foste ver-me. E assim por diante. E eles disseram: Senhor, quando foi que te vimos nu e te vestimos, te vimos com fome e te alimentamos? E Jesus respondeu: quando fizeste a um desses pequeninos. E os outros, Jesus disse: olha, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, e etc. ali. Entenderam?
E eles perguntaram: quando foi, Senhor, que te vimos assim nessa situação e não te socorremos? E Jesus respondeu: quando deixastes de ajudar a esses pequeninos. Então isso é muito sério para nós. Nós não podemos refletir. Nós temos que, como que, antecipar, antever o retorno do Senhor Jesus Cristo agindo assim dessa maneira, tá? Isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Então, resumindo aqui, o compromisso evangélico com um estilo de vida simples é um documento longo, né? Que vale a pena você ler, meditar, ponto por ponto. Mas aqui algumas ênfases que destacamos é essa. Primeiro, fazemos parte de uma nova comunidade, que é a Igreja do Senhor, é o povo de Deus. Então temos que ter um novo estilo de vida também. Com relação ao estilo de vida pessoal, isso não vamos estabelecer regras, regulamentos para as pessoas, mas cada um deve ter os seus olhos abertos ante as necessidades de todo mundo e cuidar de tudo isso, né? Simplificando o seu estilo de vida para que hajam recursos para atender a tantos milhares aí que passam por necessidades e eles não têm nem como buscar os seus próprios recursos. Porque às vezes pensa assim, vai trabalhar, vai fazer isso, vai conseguir as coisas, mas não tem como, não tem aonde. São pessoas totalmente desprovidas. Mesmo que eles queiram, não há. Desenvolvimento internacional. Isso aí é o que eu falei, né? Antes sobre a questão do desenvolvimento humano, aquilo que envolve também ações governamentais. Por isso que cristãos precisam estar em pontos chaves no governo para fazerem aquilo que é preciso fazer. A questão da justiça e da política também é importante, a questão da atuação dos discípulos de Jesus nesses pontos estratégicos. O evangelismo, há milhões de pessoas ainda não evangelizadas. Foi dito aqui em alguns capítulos anteriores que se os cristãos realmente vivessem como cristãos, a Índia, que é o segundo país em população, já tem mais de 1 bilhão de habitantes também, estaria aos pés de Jesus. E o mundo islâmico também se renderia aos pés de Jesus, se os cristãos de fato vivessem como Cristo. Então a questão do evangelismo, né? E o retorno do Senhor. Porque no julgamento haverá aquela separação que Jesus cita em Mateus capítulo 25. De um lado os cabritos e do outro lado as ovelhas. Então esse capítulo 5 aqui sobre vida simples ou simplicidade é um capítulo que nos leva a refletir sobre o estilo de vida que nós estamos adotando. Então John Stott, que junto com outros irmãos, líderes de diversos países, fizeram esse documento, um documento evangélico para uma vida simples, em 1980. Quando ele escreve esse livro em 2009, ele está trazendo isso à recordação, dizendo o seguinte: olha, já foi tanto tempo atrás que nós tomamos essa decisão e até hoje continuamos da mesma maneira. Então, o que o Senhor requer de nós? Então, vamos refletir sobre isso. E uma vida de simplicidade é uma vida que honra e glorifica o nosso Deus, que assim ele, sendo rico, fez-se pobre, para que através dele nos tornássemos ricos para com Deus. E não está se tratando aí de riqueza material, mas de uma vida da graça, uma vida do Espírito, uma vida na presença do Senhor. Então, foi este o capítulo 5, simplicidade. No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre o capítulo 6 do livro O Discípulo Radical, de John Stott, Equilíbrio. Então, até o próximo. Que Deus os abençoe.